boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero externar, antes de mais nada, a minha enorme satisfação de participar deste grupo de estudos e tive essa honra, né, de ter sido o primeiro convidado, né, que está abrindo esses trabalhos. Então, queria realmente agradecer imensamente essa grande oportunidade que vocês me dão, essa honra, né, que me dão, né, sempre digo, né, com tantos eventos acontecendo mundo afora, né, por conta do uso das tecnologias, vocês reservarem um tempinho, 6 horas da tarde, para ouvir, quem quer que seja, no caso, estão aqui a me ouvir, é uma honra enorme. Então, realmente eu fico muito grato por isso. Estou muito satisfeito e saber, né, que aqui, né, vocês estão começando agora mais um ano letivo. Imagino que isso tenha ocorrido por conta, né, dos problemas que todos nós vivemos, mas em breve, né, vocês já vão terminar, né, o semestre e vamos todos continuar com os nossos contatos quando tudo voltar ao presencial, provavelmente a partir de março, com o tradicional retorno do ano letivo, né, que começa aqui fim de fevereiro, começo de março. E também quero externar, ao contrário do que o João disse, né, que me contatou, eu aceitei de bom grado, justamente por ser em Uberlândia, né, porque é uma terra, literalmente o nome diz tudo, né, é uma terra fértil, né, Uber, né, fértil, land, né, como terra, né, e daí nós temos um celeiro enorme de grandes juristas, né, grandes professores, não necessariamente todos de Uberlândia, mas da região do Triângulo Mineiro, e faço referência a 2 grandes civilistas mineiros, né, que são da região, né. Um deles, lamentavelmente, faleceu recentemente, que é o professor João Batista Vilela, né, que foi professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, a quem sempre rendo as minhas homenagens, porque cuidou de mim quando eu era estudante, quando eu estive na Alemanha, né, no Max Planck, foi lá que eu o conheci. Às vezes a gente conhece pessoas próximas a nós do outro lado do mundo, né, e ali que eu conheci, e ele não me tratava como um aluno, me tratava como se eu fosse um neto dele, ou um filho dele. Então, realmente foi uma grande perda. E também o professor Humberto Teodoro Júnior, né, titular também da Federal de Minas Gerais, e todos nós, hoje nós temos, claro, vários tipos de livros, mas na minha época se estudava pelo livro dele, o curso de Direito Processual Civil, do professor Humberto Teodoro Júnior, e pude conhecê-lo pessoalmente, foi uma honra enorme. Deu uma desestabilizada aqui, né? Foi uma honra enorme, e ele contou, né, que começou a carreira de docente aí no Triângulo Mineiro, né, e viajava para dar aulas usando um DC-10 que veio da Segunda Guerra Mundial, né, os aeroportos tinham pistas de terra, era uma coisa bem difícil, né? E eu perguntei como é que ele tinha feito aquele livro, que era uma referência, né? E ele falou que era para ajudar os alunos, né? E ele era magistrado e também, né, professor, então ele era aí também da região, né? E hoje vejo tantos outros professores que são da Universidade Federal de Uberlândia, que estudaram aqui conosco, e tenho também o enorme prazer de ter um orientando meu, que é da Universidade Federal de Uberlândia, que é o José Faleiro Júnior, né, ou seja, grande talento. Então, aqui, literalmente, ou seja, na verdadeira acepção da palavra, né, Uberlândia é uma terra fértil, fértil de grandes juristas. E é isso que eu estou vendo aqui na minha tela, né, grandes estudiosos do direito. Tem o próprio João, né, que está a fazer o seu doutoramento, o Rodrigo, estou tendo a oportunidade de conhecê-lo agora, que é o líder do grupo. Muito obrigado, Rodrigo,
pelo convite que fez, né, já é doutor aqui pela Universidade de Coimbra. Temos também a Ana Carolina Pino, veio aqui de Portugal, desde Portugal, né, já está num horário avançado, e mesmo assim foi tão gentil, tão carinhosa de estar aqui conosco, né, para você muito mais tarde, né, para nós aqui o comecinho da noite. Daí vendo outros nomes também, a Viviane Ramone, né, e eu, infelizmente, eu não consigo ver todas as pessoas que estão aqui nessa sala, né, mas espero que seja o primeiro de muitos contatos. Né, e certamente, quiçá, em 2022, possamos todos nos conhecer pessoalmente e teremos grandes surpresas, porque este ano eu voltei a dar 2 aulas presenciais e foi muito esquisito, porque os alunos não me reconheciam, porque eles me veem sentado, eu passei por eles, só descobriram, falaram, não é possível, o senhor é essa pessoa, né? Quando entrei na sala de aula, e outros tantos que não abrem a câmera, entravam na sala e falavam, oi, tudo bem, muito prazer, quem é você? Né? E ainda mais usando máscara, aí que a gente não sabe mesmo quem é quem. Então, isso eu posso garantir a vocês, que será um reencontro bem interessante, assim, bem engraçado, bem inusitado, né? Que são as coisas trazidas pela tecnologia, né, que de fato são muito relevantes na nossa vida e que vieram para ficar. E o tema da palestra também é sobre tecnologias, né? É um assunto, no caso aqui, relacionado à inteligência artificial, né, e também eu tenho que dar os parabéns a vocês por escolherem este tema, tendo em vista que a gente já falou bastante de tratamento de dados pessoais, LGPD, né, toda essa expectativa relacionada ao tema, ao próprio início da vigência da lei, a constituição, instalação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Estamos aguardando, né, a aplicação das sanções para ver se a lei vai funcionar ou não. Né? E eu sempre digo, o dia que nós formos à farmácia e não nos pedirem mais o CPF, ou se pedirem, disserem quem é que quer os dados e para qual finalidade, aí sim eu vou acreditar que existe mesmo um direito vigente de proteção de dados. Né? Enquanto isso não acontecer, infelizmente, a gente pode só ter um estudo meramente teórico, né? E não quero que seja assim, quero que a gente tenha, de fato, uma proteção. E como a gente já está discutindo bastante o tratamento de dados pessoais, vocês estão, como eu disse, né, realmente de parabéns por estudarem este assunto de inteligência artificial, que eu julgo ser até mais importante em relação do que o próprio tema da LGPD, desculpa, por conta do impacto que gera na vida de todo mundo e também é um dos temas que despertam discussões éticas, que, aliás, é o que me motivou a estudar esses temas de tecnologia. Eu sou professor de Direito Civil, né? Por lecionar a matéria, no primeiro semestre, toda a disciplina dos direitos da personalidade foi reescrita na prática. Aquilo que eu tive, né, na época, nos anos 90, né, não tinha câmera digital, as câmeras eram analógicas. Os jornais não estavam na internet, ainda tinha a ideia de que jornal tinha que ser em papel. Havia uma resistência para a divulgação de notícias pela internet. Os aplicativos de comunicação não existiam, porque levava, por exemplo, um arquivo de 1 megabyte, que é equivalente a uma fotinha, né, levava 1 hora para ser transmitido, né, e usando linhas telefônicas. Né, então tinha todas essas tecnologias que nós temos. Então, os direitos da personalidade ainda eram voltados à realidade do século XX. E o século XXI modificou tudo. Né? Em primeiro lugar, por conta da repersonalização do direito civil, a valorização da dignidade humana,
e o consequente livre desenvolvimento da personalidade que resultam na afirmação do direito a uma identidade. Né? E aí a gente tem uma série de temas, né, relacionados a gênero, a modificação ao próprio corpo, ou seja, não é somente o nome. Né? Talvez o nosso nome possa se tornar um mero pseudônimo, já que a gente liga aos locais, só se perguntam qual é o seu CPF. Então, hoje eu liguei ao banco, ninguém perguntou meu nome, perguntaram qual é o meu CPF. Eu fui ao caixa automático, também é o CPF. Eu fui falar com o gerente, ele perguntou qual é o meu CPF. Eu vou ao supermercado, eu quero saber qual é o CPF. Daqui a pouco você é conhecido pelo número. Né? A gente brincava, né, na infância, né, tinha os gibis, né, os irmãos Metralha, que eram conhecidos pelos números, e todos nós assim o seremos, com o número de 11 um grande número, né, 11 algarismos. Né? E também o tema, né, da saúde, né, foi trazido para o direito, então também questões relativas à ética são muito importantes e que envolvem também inteligência artificial. Eu só vou tangenciar essa questão nessa noite, não é o tema exato dessa conferência, e os direitos à privacidade, intimidade, sigilo foram colocados de cabeça para baixo. Porque se antes nós tínhamos uma invasão de privacidade, hoje nós também temos uma evasão da nossa privacidade. Veja que vocês, né, não só estão me vendo, como vocês veem também a minha casa. Eu vejo a casa de vocês também. E de tantas aulas ministradas, tantos encontros dos quais participei, né, você consegue, inclusive, entender como é a personalidade da pessoa, qual é o jeito dela, como é o espaço em que se encontra, né, como é que é a disposição dos objetos. A gente consegue compreender bastante. E não deixa de ser uma evasão que naturalmente se torna uma invasão. Então, por conta desses temas, eu já fui interessando há quase 10 anos sobre o assunto do direito à privacidade para atualizar o próprio curso ministrado. Né? E eu percebi que a questão da inteligência artificial começou a crescer discretamente até que em 2018 praticamente se tornou o tema do ano. Né? Em vez de se falar, mesmo tendo sido promulgada a LGPD no Brasil em 2018, o grande tema foi da inteligência artificial. Eu acho que o episódio do Cambridge Analytica fez com que entrasse, de uma vez por todas, no radar dos juristas, os dilemas éticos da inteligência artificial. E aí eu escrevi um texto para deixar registrado esse sentimento. Eu costumo publicar na revista da Universidade de São Paulo o que mais incomodou dentro da minha área, né, no caso, direito civil, naquele ano. E eu percebi que 2018 foi esse tema, né, da inteligência artificial. E aqui, por ser um grupo de estudos, né, eu sei que vocês já têm uma base sobre o assunto, né, não preciso dar uma explicação sobre o que vem a ser inteligência artificial, mas o que eu gostaria de destacar é que não é um tema novo. Né, ele surgiu praticamente com a informática. Já tinha a ideia, talvez este sonho que o ser humano tem de ir além do seu corpo, ou como a gente vê na ficção científica, né, de criar robôs, o medo, ou não diria o medo, mas talvez querer sentir aquela adrenalina de ter um robô ali comandando. A gente vê muito disso, né? Assim, esse imaginário, né, das pessoas. Olha, os robôs vão dominar o mundo, nós seremos escravos dos robôs, vão ser enviados robôs a Marte para preparar a chegada dos seres humanos, e eles têm já realmente estudos para o desenvolvimento, né,
fazendo uma cópia desse design universal, transformando robôs no formato humano, até mesmo de animais, para que possam vencer e tomar as decisões por conta própria na hora de encontrar um obstáculo em Marte. Não dá tempo, né, de fazer a comunicação. Então, tem essa ideia, né, talvez esse sentimento de querer ser Deus, né, dentro dessa área das tecnologias. E quando foi possível ter a informática, né, que é esse tratamento automatizado de dados, né, a informática vem de informação automática, né, então foram sendo criadas máquinas para que se fizessem essas análises, né, e a gente sabe que foram usadas até mesmo antes da Segunda Guerra para fins nefastos. No caso, temos ciência disso, que foram usados computadores para fazer o controle de pessoas que seriam mortas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Tem um livro, né, que é intitulado IBM e o Holocausto, né, que fala tudo isso. E quando este livro foi lançado, eu trabalhava na IBM, e aí surgiu, né, uma nota oficial da empresa, né, colocando a distância, né, ou seja, que o erro dos avós, né, não seria, né, não poderia passar, até essa ideia que a pena não pode passar da pessoa do condenado, né, mas, enfim, é uma marca negativa, né, de usar o processamento de dados. Envolve questões éticas, né, porque ali se tomaram decisões de quem ia sobreviver e quem ia morrer, né. E o desenvolvimento, né, dos algoritmos de inteligência artificial, né, porque o que é essa inteligência artificial? É um processo, né, vocês sabem muito bem, que vai emular, né, a inteligência humana. Então, consiste num software que vai ter uma rotina que, uma vez executado, vai dar a impressão de que ali se tomou uma decisão humana. Né? Vai dar a impressão. Né? Talvez daqui a algum tempo a gente não consiga mais distinguir. Por enquanto, a gente consegue fazê-lo com muita tranquilidade, porque hoje eu liguei para o banco, e ali a inteligência artificial que me atendeu e perguntou o que eu queria, né, e eu não entendia tudo errado. Né? Eu falei cartão, aí entendeu o limite, aí eu tive que desligar, aí liga de novo. Né? O ano passado eu pedi comida, né? Ainda ligando, né? Telefonando. Aí eu pedi uma unidade, 100 unidades, eu tive que desligar a corrente. Né? Ou seja, ainda não emula corretamente, mas essa é a ideia, né? Ou seja, você desenvolver um software, né, que vai produzir este resultado. E o que a gente viu no primeiro momento é que essa inteligência artificial ficava limitada a um computador. O tempo todo nós temos inteligência artificial quando escrevemos um texto. O corretor ortográfico do Word é um mecanismo de inteligência artificial, só que é limitado à máquina. E assim tinham essas possibilidades, mas digamos que o universo da inteligência artificial era aquele universo daquele único computador. Ou seja, podia ter até um computador bastante veloz, mas a capacidade de emular um raciocínio, um pensamento humano era realmente muito pequeno. Né? E assim como todos nós, quando ampliamos os nossos horizontes, como podemos fazer agora? Né? Eu fiquei sabendo que existem pessoas de várias partes do Brasil, e também, no caso, até eu comentei aqui, a doutora Ana Pinho está em Portugal, ao vivo, assistindo esta conferência. Nós conhecemos muitas pessoas, nós temos acesso a muitas informações. Né? Se nós, quando vivenciamos essa situação, percebemos
o quão bom foi ter ampliado essa visão. As máquinas, claro, elas não têm esta consciência, mas ao se juntarem às máquinas por meio da internet, né, não que inexistisse a internet, mas com a abertura comercial da internet, o aumento da velocidade da internet e também o aumento da capacidade de armazenamento, de coleta, armazenamento de dados numa velocidade incrível, como neste momento, né? Vocês têm a sensação de que estão na minha frente e vice-versa, sendo que isso jamais seria concebível 15 anos atrás por conta da infraestrutura ser deficiente. As máquinas puderam, então, ampliar, né, os resultados da inteligência artificial, ou seja, de emular esses processos, porque aumentaram-se os dados, ou seja, nós temos muito mais dados a serem analisados, uma velocidade considerável, e como o mecanismo de inteligência artificial consiste num processo, digamos, de inteligência estatística retroalimentada, então, tendo mais matéria-prima, mais preciso fica o sistema. Né? E a gente sabe que existem pessoas que estão guardando bancos de dados para serem usados por supercomputadores que ainda não estão disponíveis a nós, réis mortais. Né? Por exemplo, aqui a universidade tem um supercomputador. Eu vi fotos, tem um laboratório, ele é todo de ouro. E o computador é equivalente, ele tem uma torre de 5 andares, né? Tem a questão da refrigeração, para fazer cálculos espetaculares. Né? Mas o preço de uma máquina dessas quase chega próximo do bilhão de reais. Né? Coisa que ninguém vai conseguir comprar. Né? Mas no futuro, talvez essas máquinas se tornem acessíveis e qual vai ser o impacto, né, de analisar-se tantos dados numa velocidade incrível. Né? E assim, né, devido a esta ampliação do uso da inteligência artificial, na verdade é a informática com a internet, rodando estes algoritmos que estão dentro dos softwares, resultaram, portanto, né, no desenvolvimento das aplicações de inteligência artificial. A que mais incomodou nos últimos anos, sem dúvida, foi o uso da inteligência artificial no tratamento de dados pessoais. Porque antes havia os dados disponíveis, era possível fazer essa análise, só que era muito demorada. Eu dou sempre o exemplo, aqui em São Paulo, do Memorial da Resistência, né, que era o antigo arquivo do DEOPS. Ali é um fichário enorme, um arquivo enorme com dados pessoais das pessoas que tiveram suas atividades monitoradas por qualquer motivo. Alguns foram presos, outros mortos, terceiros que apenas consta que o sujeito pichou uma parede, já estava... Por que fez isso? Tem alguma coisa errada. Então, já registra. Né? E tinha uma lógica própria, né, que era demorada. Né? Agora, imagina se coloca um aplicativo de inteligência artificial para analisar esses dados. Né? O que poderia acontecer? Né? Então, uma série de violações à privacidade resultariam. E também de todos os outros bancos de dados que foram sendo formados a partir do comércio, os bancos mesmo, né? Ou seja, que tem uma gama de atividades de financiamento, cartões de crédito, enfim, e precisam, né, fazer o score da pessoa, ou seja, definir se aquela pessoa será boa ou má pagadora. Né? Então, essas coisas foram se tornando automatizadas. Né? Por exemplo, a análise de crédito, antes se enviavam os balanços e tinha uma pessoa para fazer a análise, levava 30, 45, 60 dias, por exemplo, para um financiamento imobiliário. Né? Você dava entrada, levava 2 meses para vir a resposta, porque entrava numa fila, no processo físico.
né? Hoje você quer comprar alguma coisa, sai na hora, se você tem crédito ou não tem crédito e ponto final. Por quê? Porque houve uma substituição de um humano por uma máquina, né? E quando você analisa dados pessoais, você então invade essa privacidade da pessoa, né? Descobrindo uma série de fatos que às vezes nem ela sabe, né? E a gente tem esses registros, né, por conta desse escândalo, né, que aconteceu no Cambridge Analytica, que aí, a partir do cruzamento lá dos likes, das relações, não sei o quê, ele já conseguia saber mais que você mesmo, né? Então, é uma coisa bastante perigosa. E aí, junto com isso, né, ou seja, esse conhecimento maior sobre a pessoa, veio a questão da manipulação no espaço da política, né, que consiste no uso da inteligência artificial para a produção de fake news, que também, junto com ela, tem o uso, né, da inteligência artificial na produção cultural. Não, aqui é uma deturpação, mas a gente sabe que está se discutindo a quem pertence a titularidade de uma obra criada por inteligência artificial. Ou seja, é possível a produção de uma obra ou de um texto, né, feito, por exemplo, por um algoritmo, né? Então, se é possível o uso dessa tecnologia, por que não usar essa tecnologia? Né? Não estou defendendo, ao contrário, estou apenas me colocando no lugar de quem está fazendo mau uso, né? Essa pessoa deve ter pensado o seguinte: por que não, então, usar a inteligência artificial para criar uma série de notícias que vão me interessar? E a partir dos impactos que isso vai gerando, você retroalimentar, está travando um pouquinho, né? Você pode retroalimentar esse processo, né? E a gente viu os resultados do uso dessas tecnologias no campo político, né? E agora está tudo mais claro e as autoridades eleitorais, no caso aqui no Brasil é o Poder Judiciário, está muito atento, né, para este ponto. Eu vi que estavam discutindo hoje, né, o que vai ter para o ano que vem, sobre se é possível se aproveitar da imunidade parlamentar para disseminação de fake news, né, para conseguir driblar todas essas questões. E até eu coloco que em 2014, quando veio o Marco Civil da Internet, eu achava que era uma lei com um pequeno conteúdo normativo, né? E a gente vê como as leis podem ser reinterpretadas pelo fato de que justamente o Marco Civil da Internet é que será o grande defensor das nossas liberdades. E assim, por conta desses controles que são feitos devido à violação da privacidade ou à manipulação no âmbito da política, é inevitável não pensar na distopia, né, que é o oposto da utopia, né, que foi descrita pelo George Orwell, em 1984. Isso depende de cada sociedade, no sentido de que algumas têm mais medo e outras não. Eu participei de uma live semana passada do meu grupo de pesquisa, que nós recebemos o professor Eric Posner. E aí eu fiz essa pergunta a ele, né? E ele deu a resposta e, na opinião dele, ele não estava, digamos, tão assustado quanto nós estamos, né? Ele acha que pode ser um exagero da nossa parte, né? Ou seja, que o mundo não vai ser controlado, né? Ou seja, existem outras forças que vão se contrapor, né? Tomara que ele esteja certo mesmo, né? Mas do jeito que as coisas caminham, dá a impressão de que a gente já é muito controlado, né? E assim, né, surge o primeiro problema, o primeiro desafio ético, né? E essa primeira parte da exposição serve para a preparação do que eu gostaria de colocar, até dentro desse recorte dos direitos humanos, que é o limite do tratamento de dados pessoais, ou seja, até quanto, por meio de inteligência artificial, eu posso fazer tratamento de dados. Assim como antes, como eu falei para vocês, em relação aos direitos da personalidade, houve diversas violações éticas
que resultaram em afronta à dignidade humana para fazerem pesquisas clínicas antiéticas com prisioneiros de guerra, e aí se chegou à conclusão de que se tinha que dar um basta àquilo, ou seja, ali fixaram-se limites, por exemplo, na sentença de Nuremberg, que aí ali havia um decálogo e disso se extraiu e ficou sendo conhecido como o Código de Nuremberg, ou seja, os 10 pontos que devem ser observados em uma pesquisa clínica. Ali nós temos uma discussão ética dos limites de até onde se podem fazer experimentos. No caso, não tinha inteligência artificial. Hoje, nós temos a inteligência artificial e existe essa vontade de fazer esses experimentos. E devem estar sendo feitos e a gente nem sabe disso. E qual é o risco dessas coisas, né? E qual é o novo desafio que apareceu por conta da pandemia? Devido a este fato, nós tivemos que nos isolar, nos distanciarmos, nós tivemos que mudar o nosso estilo de trabalho. Claro, nós é muita gente, porque, lamentavelmente, aqui no Brasil, a maior parte da população teve que se expor ao risco do Covid-19, tendo que andar em ônibus lotados, trens lotados, não puderam se defender do vírus, né? Isso quando a pandemia começou, se destacou que haveria um problema ético, né, de que, digamos, a doença não era igual para todos, não. Embora qualquer um pode ser contaminado, mas que a gente se falava, o vírus não conhece qualquer distinção de classe, não sei o quê, mas no fundo conheceu sim, né? Porque alguns me incluam nisso, né, por ser professor, né, tive esse privilégio de trabalhar em casa, então me expus menos. Né? Estou aqui, né, mais uma vez, ou seja, imagina se fosse uma viagem, viajar o tempo todo, são mais possibilidades, ou aumenta a probabilidade. Né? Então, aqui é um ponto a gente discutir, ou seja, que tipo de sociedade é essa, em que a gente pode, uns podem trabalhar, outros não podem trabalhar, né? E, de uma forma ou de outra, né, aumentou o desemprego, né? E, por conta do distanciamento, houve um incentivo, né, para que a gente pudesse receber as coisas em casa. Eu, antes da pandemia, já tinha escrito um artigo que foi publicado na revista da UERJ, Revista Semestral de Direito Empresarial, que são os aspectos jurídicos da logística do comércio eletrônico. Não do comércio, mas da logística do comércio. Ou seja, questão dos armazéns, toda essa rede de distribuição, as mercadorias vindas da China, né? Tem muitas coisas bastante interessantes, né, que fazem parte que estão por trás do comércio eletrônico. A gente só olha o site e o produto chegando, mas para que do comando para a entrega, há uma cadeia enorme, né, de trabalhadores que neste momento tiveram que se desdobrar, porque é inevitável o crescimento, né, do comércio eletrônico, né? Para a gente poder comer, poder ter livros, poder ter uma série de coisas, né? Então, alguém esteve ali. Só que tudo isso, né, foi mediado por tecnologias. Né? Então, aqui a gente tem, né, algoritmos, né, tomando decisões por alguém. Então, enquanto, vou falar assim de uma maneira bem simples, é uma padaria, né? Aquelas padarias mais antigas, né? Tinha lá o dono que ficava de olho, até tem o ditado, né? Que é o olho do dono que engorda o boi, né? Tem vários ditados, assim, ou seja, quem fica de olho, né, está comandando, então está lá no caixa, mas está vendo se o funcionário atendeu bem, como é que está o balcão dos lanches, a chegada de farinha, lenha, essas coisas. Ou seja, você está administrando o seu comércio, né? Mas ali é o quê? É um universo pequeno. É o equivalente ao quê? É o computador trabalhando
aqui na casa de cada um de nós. Agora, para fazer um gerenciamento de todos esses processos de tomada de decisão em matéria de transporte, em matéria de logística, também em matéria de saúde, né, não é o tema aqui da exposição, mas em matéria de saúde, isso estava sendo discutido em 2018, para que os médicos, por exemplo, vai saber se isso aconteceu. Nós não tivemos notícia. A gente teve notícia de que essas coisas aconteceram presencialmente, né? De termos, por exemplo, 2 pessoas ou várias pessoas precisando de UTI, né? E o profissional da área médica ter que decidir quem ia viver e quem ia morrer. Né? Eu escrevi um trabalho em 2005, na revista da faculdade, da USP, intitulado Direito Civil entre a Vida e a Morte, que era o tema da época, era o tema de ortotanásia, e ali a gente via esses dilemas que começaram a aparecer, ou seja, quem é que será escolhido para viver e escolhido para falecer. Né? E agora, na área, um pouquinho antes, né, da pandemia, a gente já tinha o desenvolvimento de softwares que, a partir do histórico de vida da pessoa, ou seja, de tratamentos de dados pessoais feitos ao longo, né, do período, se poderia prever quanto tempo resta para essa pessoa viver. Né? Esse aqui vai viver 6 meses, esse 1 ano. Seria algo tão antiético, assim, dentro da nossa visão, mas o processo seria muito parecido com o Waze. Né? Eu queria tal lugar, leva 1 hora. Né? Então vai ter o Waze da vida. Né? A gente tem aquela música antiga, né, da Estrada da Vida. Né? É algo terrível que eu estou falando. Né? Assim, imagina, todos nós temos uma estrada a percorrer. Aí um médico, ele apertaria este Waze da vida e falar, esse aqui vai viver 20 dias, esse aqui vai viver 5 dias. Então assim a gente já deixa assim os cuidados e faz a opção pelo outro. Né? Então olha só que dilema ético para vocês discutirem. Né? E na área aqui então desse comércio eletrônico, de todas essas atividades, né, surgiu então com força a ideia do algoritmo gerente. Isto é, né, também a Stephanie, que bacana, a Stephanie, né, que organizou comigo um livro, né, que bacana. Né. Também, né, a questão do reconhecimento facial, né, que envolve... Aí tem um trabalho que eu escrevi, né, sobre reconhecimento facial. Né, aí eu fui ler os livros de como é feito o reconhecimento, né, os softwares usados, etc. Né, e houve um movimento pedindo a abolição, né, também é uma questão ética, né, pedindo a proibição do uso dessas tecnologias até que houvesse um uso seguro, porque devido ao enviesamento, né, dos algoritmos, né, isso não é do algoritmo, também é do ser humano, a gente os preconceitos são enviesamentos, né, então resultam em problemas, né. Também outro ponto que provavelmente vocês vão discutir. Né? E esse algoritmo gerente, que me parece ser o tema candente, por isso até saio um pouco, né, da minha área do direito civil, vou para o direito do trabalho, vou, né, me excluir aqui, vou andar um pouco dessa área, porque este algoritmo gerente merece a nossa atenção. Né? E o uso, né, dessas tecnologias resultou até na criação de um neologismo, né, substantivo, que é a uberização. Então, nós temos essa transformação, né, das formas de trabalho, né, seja dentro de casa, como também fora dela. Né? Então, o primeiro exemplo que eu já tinha dado é a substituição de atendentes por inteligência artificial. Né? Ou seja, eu quero tirar uma informação, eu não tenho como acessar uma pessoa, eu preciso conversar com uma máquina. Elas estão melhorando? Estão, mas ainda são deficientes, até eu falei, né, que elas
não sei que inteligência é essa, né? Uma burrice artificial, né? Em muitos casos, né? A gente vê, né? Entende tudo errado, né? Mas vai se retroalimentando, né? Com o passar do tempo, haverá um refinamento, né, dessas decisões. E com essa uberização, ou seja, esse trabalho que agora não é mais ali controlado pelo dono do negócio, ou seja, quem está engordando, né, o boi não é o dono, né, mas o dono do software. Né, seja ele porque ele pagou para desenvolver, e tem, ou então ele comprou a tecnologia e aplica, né, e será usado em grandes processos. E quais foram esses? Né? A gente teve o próprio Uber, né, que é o exemplo, né, ou seja, os aplicativos de mobilidade urbana, né, de transporte individual de passageiros. Né? A gente tem, né, eu venho pesquisando na área do direito urbanístico, a gente sempre ouve falar assim, mobilidade urbana, né? Incentivo ao transporte coletivo, incentivo ao transportes e a diminuição do uso do automóvel. Desde que eu nasci, essas coisas são difundidas. E por conta do uso desses aplicativos, a gente percebe agora uma discussão de talvez uma coexistência do transporte coletivo com o transporte individual. Até porque já estão para chegar os carros autônomos, né, assim, de uma maneira massificada, né, que eles tomarão as decisões, sem dúvida. Né? Acho que vai ter alguma coisa de inteligência artificial, mas não vai ser tudo. Né? Aqui também o pagamento dos convênios. Hoje, inclusive, eu dei uma entrevista para o Jornal da USP, depois vocês podem ver aqui no LinkedIn ou no Instagram, que eu respondi essa questão. Não foi nada combinado aqui, né? Nem sei quem fez a pergunta, mas a resposta está no Jornal da USP, tem um podcast de 10 minutos, uma entrevista, né, relacionada a este ponto. Né? E com esse algoritmo gerente, né, que vai trabalhar nessa área da mobilidade urbana, mas também, né, no delivery de comida, né, então a gente tem essa grande plataforma, né, vermelha, né, nem preciso falar, já vem à cabeça de vocês, vai saber se vocês já não devem estar neste momento pedindo alguma coisa, né, que é muito prático. Né? E também as próprias compras, né? Não só o algoritmo está indicando, ou seja, o algoritmo vendedor, né? Mas tem o algoritmo gerente no processo de logística, ou seja, como é que vai ser feito todo o deslocamento do produto do estoque, né, para a casa da pessoa. Né? E nós teremos o uso dos VANTs, né, que correspondem àqueles veículos aéreos não tripulados, os drones, né, que aí haverá aerovias, né? Nós temos as aerovias controladas pelo Departamento, né, do Espaço Aéreo, né? E teremos também essa discussão, o que o carro vai fazer, né? Acho que vai ser o tema de outra palestra, né? As aerovias, né, para entregar isso. Muito obrigado, João. Vão caminhar, né, ou seja, como é que vai ser essa ocupação. E aí, para evitar esses acidentes, vai ter que se usar realmente a tecnologia, né, para... porque talvez o uso deixar as pessoas usando, né, o espaço aéreo possa resultar em um maior número de acidentes. E quais são os problemas éticos, né, já que a proposta do grupo é uma discussão ética, né, já caminhando aqui para deixar vocês também participarem, né, estou vendo aqui pelas perguntas, né, que vocês querem se manifestar. O primeiro ponto, né, é a questão da subordinação, né, que antes a subordinação era, né, séculos atrás, dentro do que hoje é um sistema abominável, que era o sistema da escravização de seres humanos. Né? Então tinha um que era o dono e outro era o servo. Né? Então senhor e servo. Né?
Isso foi abolido, né? Se tornou uma coisa repugnante, né? E veio o direito do trabalho, mas, digamos, manteve essa mesma estrutura, só que em vez de ser uma relação dominial, passou a ser uma relação contratual. Mas é um contrato, ao contrário dos demais, em que um manda e o outro obedece. Ou seja, mesmo havendo uma bilateralidade, por exemplo, na compra e venda, na locação, veja que essa bilateralidade no contrato de trabalho é bem diversa, né? Porque, pela essência do contrato, um tem que estar numa posição superior e o outro numa posição inferior. E quando você tem alguém para poder se expor, se defender, argumentar, brigar com o chefe, né? Veja, todos nós temos chefes. A gente é chefe de alguém e alguém é nosso chefe. Então se pede, fala, isso aqui não dá para fazer. Isso aqui eu não sei fazer. Eu preciso ir ao médico, você me dispensa. Eu preciso ver o nascimento do meu filho, você me dispensa. Faleceu não sei quem, eu posso ir lá no velório, né? Então, veja, ou um conflito, né? Quem é que vai resolver? Né? Vai reclamar de um ou outro, né? É o chefe que vai resolver. E agora, você tendo um algoritmo, como é que fica essa subordinação? Vai ser uma subordinação humana ou uma subordinação implacável, por mais que possa reproduzir um comportamento humano, essa inteligência artificial? Aqui é uma questão ética. Né? Você vai reclamar para quem? Vai voltar igual no começo da Idade Média? Vai reclamar para o bispo? Então, como é que faz? Fica bem difícil. Né? Esse é um ponto para a gente refletir sobre a conveniência de se terem algoritmos controlando pessoas. Eu não falei no começo da exposição, dava a impressão de que era um devaneio, né, daquele sentimento do ser humano de ser escravizado por um robô. Aqui, este robô é um algoritmo, é o software, né, que tem um algoritmo de inteligência artificial. Então, em que medida seria ético a gente se permitir ser escravizado? Né? Também, como foi mencionado, né, o tratamento de dados feito a partir dessas atividades são feitas as avaliações de desempenho, né, das pessoas. Então, quando a gente anda no Uber, eu avalio o motorista e o motorista me avalia. Né? Claro, aí você vê a questão da inteligência humana. Por exemplo, se você sempre... Olha só que coisa, né? Se você for um passageiro espetacular, né? O que pode dar a entender? Você só tira 5 estrelas. Essa pessoa acabou de entrar no Uber, então ela é uma conta, talvez, criada para assaltar motoristas. Aí um motorista falou, eu vou dar 4 para você, para não dar a impressão de que você é um usuário novo. Né? E aí você vai ficar com 4,8, não sei o que e tal. Né? 5 para quê? Para demonstrar que você é um humano. Né? E nós também avaliamos os motoristas. Né? Como é que ele foi, né? Se atendeu bem, né? Como foi a experiência. Né? E isso vale para os dois lados, mas aqui, claro, eu não trabalho para o Uber, né? Mas se a gente começa a avaliar mal, o que vai acontecer? Essa pessoa será excluída do serviço. Mas começaram a ter algumas avaliações, algumas, assim, fez por merecer uma avaliação, mas e se você apertou por engano? Você sem querer apertou lá, era 5, depois 4, ou deu alguma confusão, como é que você vai conseguir argumentar? Porque se é um processo pequeno, dá para você recorrer para um ser humano. Agora, se é um processo feito em larga escala, já fica inviável você conseguir, ou não diria que inviável, mas por enquanto ainda é muito difícil você conseguir recorrer de uma nota, de uma má avaliação, ou de que algo foi injusto. Né? E terceiro, devido ao próprio uso das tecnologias, você vai barateando os sistemas, você vai tendo uma flexibilização
das formas de trabalho, né, que torna também muito fácil a contratação e a dispensa dessas pessoas, e como elas estão trabalhando com o aplicativo, falar, eu sou autônomo, né? Eu trabalho se eu quiser, se eu não quiser, mas ele registra. Não. Se você começa digamos, a fazer corpo mole, né, você simplesmente vai sendo naturalmente banido, né, do mercado. Né? Lamentavelmente, né, a gente tem alguns setores, e se isso começar a se ampliar, né, qual vai ser o impacto? Né? Ou seja, é uma discussão ética, ou seja, de quanto é que a gente pode usar dessa tecnologia e o resultado disso nas nossas vidas. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que é uma discussão ética, se deve ou não usar, e aí, tomada essa decisão ética, ela vai se converter num comando jurídico. Então, não é apenas um assunto meramente jurídico, é um assunto ético-jurídico. Então, o grupo está de parabéns por ter feito essa junção, ou seja, essa conexão muito importante. Né? E o ponto, né, assim, que é importante a gente ver ainda essa consequência é que esses projetos de lei, né, sobre inteligência artificial começaram a prever uma revisão obrigatória por humanos. Tá? A versão original desse projeto de lei mais famoso, 21 de 2020, previa um comitê de ética para fazer essa revisão. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, tem o artigo 20, é paupérrima em relação ao tratamento automatizado de dados. Se tentou por 2 vezes colocar uma revisão por humanos, mas elas foram tiradas sob a alegação de custos econômicos. Tudo bem, eu vou economizar com salários, mas qual o impacto disso na vida de muitas pessoas? Essa é uma outra questão ética, né? Ou seja, por que eu vou fazer? Eu vou sacrificar a liberdade ou direitos de muitas, ou a dignidade de muitas pessoas por conta de questões econômicas? Tá? E como a gente estava também aqui a falar de direitos humanos, nós temos a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 23, estabelece o trabalho como um direito humano. E agora eu tenho, e quando foi escrita, né, o trabalho era entre um humano controlando o outro. Agora a gente tem algoritmo controlando o ser humano. Será que seria necessário um repensar das próprias declarações de direitos humanos em relação a essas formas de trabalho? Né? O Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de Direitos Econômicos e Sociais, de 1966, né, também estão quase 60 anos atrás, né, não pensavam nessas possibilidades. E o Pacto de Estabilidade da Costa Rica, que é de 69, mas entrou em vigor no Brasil em 92, né, também não imaginava, não concebia isso. Quiçá, né, será necessário, né, talvez uma declaração ou um acréscimo a esses novos direitos humanos, de ter um novo direito ao trabalho, né? Porque o que nós estamos vendo, ou para onde as coisas podem caminhar, é de que as pessoas ficam muito prejudicadas, né? Se tornam mais descartáveis do que nós somos, né? Assim, dependendo de grandes processos, a gente se torna um número, se torna um CPF da vida, né? Como a gente diz aqui no Brasil, né? Assim, qualquer coisa é da vida, né? Tu é um CPF da vida, né? Ou seja, um mero número, né? É o mero estatística, e a consequência final, né, de tudo isso, né, talvez possa ser, né, o processo dominando o trabalho, né, ou seja, um algoritmo dominando o trabalho, né, às vezes um trabalho extenuante, um trabalho
implacável, né? Sem a possibilidade de argumentar com a máquina, sem qualquer revisão, né? E isso precisa ser bastante analisado com cuidado para que as coisas não piorem. E o trabalho é fundamental a qualquer ser humano, porque a nossa identidade é composta do nosso nome, né? Porque quando a gente conhece alguém, por exemplo, vocês me conheceram, eu conheci vocês, qual é a primeira coisa que vocês querem saber? Quem é você? Qual é o seu nome? Né? Então, quem é você? Eu sou o João, sou a Viviane, sou a Ana, sou o Adriano, sou a Letícia, sou a Stephanie, o Rodrigo, Carolina. Né? Isso, Stephanie. Né? E também a segunda coisa vai ser o quê? O que você faz? Né? Veja que eu estou aqui pelo que eu faço. Né? Por quê? Eu sou um funcionário, sou um professor. Né? Poderia estar aqui por ser um motorista do Uber ou um entregador do iFood? Poderia, seria uma outra proposta, mas veja que a minha identidade é ligada à universidade, por isso que estou aqui. Agora, projetem tudo isso indiscriminadamente. O que nós vamos ter? Se nós ficarmos fora do mercado de trabalho por conta do uso excessivo, ou seja, se passou do limite ético do uso dessa tecnologia para o controle das atividades humanas, laborais, né, a gente vai ter a nossa identidade esgarçada, consequentemente, a nossa dignidade aviltada. Então, tudo passa por uma discussão ética. Né? Então, aqui, faz tortas maravilhosas, né? Isso eu não sabia, porque eu também não conheço a Stephanie. Né? Na verdade, eu nunca conversei com a Stephanie, né? Para mim, a Stephanie pode até ser um algoritmo, né? Porque essas são as questões da tecnologia, né? Nós nos conhecemos todos nos últimos 2 anos, remotamente, né? E assim a vida tem seguido, né? Exatamente, a nova inteligência artificial da IBM. Né? Então, era isso que eu tinha a dizer. Peço desculpas por ter me alongado, né? E assim eu devolvo a palavra ao João, que é o nosso mediador. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Eduardo. Eu brinco o seguinte, depois de conhecer tanta gente online, a gente nunca sabe se vocês estão conversando com robô. Que depois de ter visto a Sofia, por exemplo, cantando até com o Jimmy Fallon e todo mundo, a gente não sabe se a pessoa aí não está ligada na energia aí falando com a gente. Então, é complicado, né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro. E eu tenho medo vendo os filmes, assim, né? Para quem gosta de inteligência artificial, a Lu da Magalu também. Então, quem gosta de inteligência artificial, Eu, Robô e alguns outros filmes que o Homem Bicentenário, agora tem até a notícia que acho que a CNN vinculou que utilizaram inteligência artificial numa bactéria, né, num vírus, não sei, que eles conseguiram se reproduzir, vai virar um The Walking Dead digital daqui a uns dias. Então, não sei o que vai ser o futuro da tecnologia. Acho que vai ser muito bom nós discutirmos e muito obrigado novamente por estar disponível a falar conosco no dia de hoje. Só uns recadinhos antes da gente passar para as perguntas, que eu sei que algumas pessoas têm aula agora às 19 horas. Estou enviando aí no chat de novo o link do nosso grupo do WhatsApp, para quem não entrou ainda. É um link que só os administradores poderão fazer parte, poderão enviar mensagem. Todo mundo pode fazer parte, mas só nós que vamos enviar mensagens. Os administradores, a Ana Clara, que é a nossa coordenadora discente do laboratório, eu como coordenador e nossos 2 monitores, que é a Ana Júlia, que está aqui também, e o Alex. Os 2 estão aqui. Caso vocês tenham algum problema, pode procurar tanto a Ana Júlia quanto o Alex. No final, eles que vão ver a questão dos certificados, e vocês podem mandar mensagem para eles. Mas lá, exatamente, Stephanie, não vai ter bom dia, vai ser só informações necessárias para vocês adentrarem ao grupo. Então, se alguém tiver alguma pergunta agora, pode tanto mandar aqui no chat, quanto levantar a mãozinha e abrir o microfone para fazer a pergunta para o professor Dr. Eduardo. Viviane,
começamos com você. Professor Eduardo, como eu disse, a Viviane é também daqui de Uberlândia, é paciente do meu pai é fisioterapeuta, e a gente não se conhece pessoalmente. A maravilha da tecnologia. Cidade muito grande, fui descobrir lá em Portugal, aí eu falei, eu conheço de algum lugar, a hora que eu olhei, ele é muito parecido com o pai, a hora que eu vi, eu falei, muito bom. E é muito orgulho participar desse grupo e começamos assim, maravilhosamente bem com o senhor, né, doutor Eduardo, porque sou muito fã do seu trabalho e acompanho muita coisa. Eu queria discutir, só ver a sua questão, a gente tem acompanhado a questão do PL 21 ali, né, que tem toda aquela discussão que a gente está pensando de responsabilidade, que você mesmo, dentro do mesmo artigo, você traz as hipóteses de responsabilidade subjetiva e objetiva, apesar de que ficou uma norma bem principiológica, né? Uma questão rasa que a gente não sabe quando vem esse debate dessa resolução, desses decretos que vão regulamentar isso. E o que me preocupa enquanto lei principiológica. Mas o que eu queria falar é que lá ele já traz a questão do princípio da transparência e da explicabilidade. Observados os segredos comercial e industrial. Como que você vê isso? Essa questão segredo comercial e industrial e essa questão de transparência, como que você acha que vai ser dentro do nosso país, como que vai ser visto isso? Muito obrigado pela pergunta, né? Em relação ao projeto de lei, até como eu comentei, que eu vi que ele está sendo meio desnaturado, né? E a preocupação com a natureza da responsabilidade é algo parecido com o que nós temos na LGPD, se é subjetivo, objetiva, né? E no fundo, né, o que não está presente, né, é a discussão ética. Isso me parece que foi se perdendo na tramitação do projeto. Existem outros projetos no Senado, vamos ver como é que isso vai se encaminhar, que também não são, no meu entender, grandes coisas, e eu concordo com você que é uma norma principiológica. Eu colocaria para você, a título de resposta, uma reflexão analógica, que é o que nós temos na área da saúde, em que nós temos o desenvolvimento de pesquisas clínicas, envolvem segredos também, né? Ou seja, técnicas, por exemplo, como são feitas essas vacinas, um exemplo, né, assim, gritante, né? Qual a tecnologia usada para conseguir fazer a vacina da Pfizer e da AstraZeneca, né? Ou, sei lá, Sputnik, nunca mais ouvimos falar dessa vacina, né? Então, como é que isso fica? Só que esses estudos passaram por um controle do Comitê de Ética. Por quê? Lá atrás, no fim da Segunda Guerra Mundial, se estabeleceu que todas as pesquisas tinham que passar por um controle, né, sobre a ética envolvida. E o Comitê de Ética, né, eu já participei de Comitê de Ética em Pesquisa aqui da universidade, né, e justamente por ser uma universidade que desenvolve muitas pesquisas no Brasil, uma universidade acaba sendo um centro, né, de referência. Desculpa. Então, tem que abrir o que está por trás, como é que isso é feito, em vários setores, em várias pesquisas, né? Então, tem a questão da caixa preta, né? Ou seja, não pode ter acesso para descobrir como é que e tem a questão da transparência, né? Eu acho que é possível conciliar, desde que se reforce justamente a questão da ética e de ter um comitê de ética para o controle dessa tecnologia. Quando eu vi o projeto inicial, digamos, eu fiquei entusiasmado de ver, até por conta da minha experiência, né, que o caminho estava correto. Né, assim, de responsabilidade civil, coisa similar, a gente tem o Código Civil, tem o Código de Defesa do Consumidor, né, nós temos mecanismos para dar efetividade em caso de dano, mas o ideal é que os danos não ocorram. E assim, também tendo um controle por humanos, que é o que se reclamava na LGPD e não se permitiu, eu acho que seria este o caminho, né? Que aí você abre para um grupo pequeno de pessoas e que também quem participa tem uma obrigação de confidencialidade. Deixa eu só fazer outra pergunta também.
Desculpa, eu não sei se eu tenho esse tempo, mas a gente sempre faz esse comparativo do GDPR com a Lei Geral de Proteção de Dados. E dentro da EBIA, que é a Estratégia Brasileira da Inteligência, a gente tem visto muito que vai ser absorvido, né, eu acredito que sim, as normativas éticas de Singapura, do Canadá, da CDR, né, da Europeia, da União Europeia. Essa EBIA, você vê que a gente precisa fazer essa adequação. Como que você tem visto isso, essa questão da adequação do que eles estão trazendo de fora? Digamos assim, são os processos que ocorrem, né, em todas essas discussões, esses marcos que nós temos no nosso país, né, porque até por uma questão cultural, a gente sempre vai... acho que até agora já ter mais um pouco de estrada, né, eu vejo que a gente nunca tem a ideia de fazer algo nosso. Né, sempre olhar, ficar esperando que os outros países desenvolvam as suas estratégias, desenvolvam os critérios, depois a gente junta e faz o nosso. Né? Não vejo a gente tendo um papel de vanguarda. Né? Então, esse mesmo problema, essa mesma discussão ocorreu na área das pesquisas clínicas. Né? Então, a gente tem digamos, a Associação Médica Mundial, isso contando já a experiência que é consolidada. Né? Tem a Associação Médica Mundial e tem a Unesco. Né? A Unesco também, recentemente, né, fez também um documento, né, sobre a estratégia de inteligência artificial. Para quê? Para servir também de contraponto, né, para ajudar na argumentação de quem elabora isso. Né? E também eu vejo que, claro, eu não participo, né, dessas discussões, então no que isso vai resultar, né, eu não conseguiria te afirmar, né, enfim, então, são questões, né, assim, claro, tem já um quadro, né, um marco normativo, né, em relação a isso, mas temos que aguardar, né, o rodar, né, desse sistema. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Acho que agora na fila, pelo menos que apareceu para mim, Adriano. Boa noite a todos. Boa noite, professor Eduardo. Eu sou aqui de São Paulo. Nós tivemos um debate aqui na OAB Butantan sobre a questão do reconhecimento facial de crianças e adolescentes, que tem sido muito discutido na Europa e aqui em São Paulo não, desculpa, aqui no Brasil, algumas cidades têm feito também para a questão da marcação de presença. Como o professor, salvo engano, tem obras, inclusive, nessa área também, de crianças e adolescentes, eu gostaria da sua opinião, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Então, se você é do Butantan, somos vizinhos, né? E a questão é o seguinte, né? É um assunto já bastante antigo, só não tinha inteligência artificial, porque 10 anos atrás se discutiu o uso de câmeras para controlar a indisciplina, para mostrar para o pai, olha o que o seu filho faz, ele chega lá, olha, mas ele é tão bonzinho, não sei o quê, né? E mostrar. E o problema é como isso seria usado, quem teria acesso a essas imagens, seria uma forma de controlar o professor também, de estabelecer censura, né? E agora, usando antes de passar também por crianças, mesmo no ensino superior, existem softwares, né? Só um minutinho, por favor. Isso é uma coisa que acontece no home office, todo mundo está sujeito a isso. Infelizmente, o professor pode ficar tranquilo, tá? Desculpa, Então, vamos voltar aqui, né? O uso de softwares, né, para controlar se a pessoa está prestando atenção ou não na aula, não sei o quê, né? E aí, quando se trata de crianças e adolescentes, né, aí tem na própria LGPD uma questão mais sensível ainda, né? Porque são pessoas que não têm plena autonomia, né? Então, eu tenho esse problema, né? Que aí você
também tem o melhor interesse da criança envolvido, né, que vai causar esses impactos. Então, quando se usa uma tecnologia para adultos já é complicado, para criança é mais complicado ainda, né? Então, esse é o ponto que, assim, eu vejo que merece a nossa atenção. Ou seja, o ideal seria que não usasse, ou se usasse só quando tivesse muita segurança. Acho que, de fato, o grande problema é um problema ético. Bom, muito obrigado. Agora acho que tem um comentário da Stephanie, né, do uso de tecnologia de reconhecimento facial, o TRF, em escolas não pode gerar o chilling effect? Eu acho que é uma pergunta em relação a esse tema. Está no chat, professor. É possível, né, que isso venha acontecendo, porque você vai ter como é muito delicada essa questão, por isso que a ética é bastante importante, porque qualquer desequilíbrio que seja mínimo, né, você provoca um impacto muito grande que às vezes fica difícil você conseguir fazer o retorno, né? E a Letícia também está com a mão levantada. Por causa do avançar da hora, vai ser a nossa última pergunta. Letícia. Obrigada, professor. Eu gostaria de saber a sua opinião se a lei de liberdade econômica ela representaria já um obstáculo para a gente conseguir consolidar na realidade aqui no Brasil parâmetros mínimos éticos nesse processo todo de inteligência artificial. A lei da liberdade econômica. Isso. Mas, assim, o que exatamente você pensa? É porque ela, na realidade, ela prevê, de certa forma, uma desregulação dos mercados. Como se o governo ele não precisasse interceder no sentido de regulação das atividades econômicas, inclusive nesse setor da tecnologia. Ah, entendi. Eu acho que a lei não foi pensada nesse sentido, né? Até escrevi um texto sobre a lei da liberdade econômica, né? E aí eu vejo que ela se voltou para uma desburocratização e não para uma desregulação das atividades no geral, né? Ou seja, não é uma saída do Estado. Né? Então, professor Eduardo, novamente, nosso muito obrigado por ter aceitado o convite de estar nessa nossa abertura do nosso grupo de estudo. Para todos os participantes, de novo, temos o grupo do WhatsApp, já foi enviado aí 2 vezes no chat. Para ter o certificado, tem que participar de todas as reuniões. E começamos as reuniões, né, agora no dia... Deixa eu abrir aqui de novo, que eu perdi aqui. No dia 16 de dezembro, então daqui 15 dias mais ou menos, 16 de dezembro, em vez do professor Felipe Medon, vai ser o professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior, que o professor Eduardo já falou aqui no início da palestra, e ele vai trazer, já vou mandar os textos que ele trouxe já para que vai comentar no grupo do WhatsApp, então esperamos vocês no dia 16 de dezembro. Quero passar a palavra para o professor Rodrigo Vitorino para fazer os agradecimentos finais. Rodrigo. João, obrigado. Professor Eduardo, mais uma vez, uma honra tê-lo conosco, uma grande satisfação. Como eu disse no início da nossa conversa, seria muito bom recebê-lo pessoalmente aqui em Uberlândia também, juntamente com todo esse grupo, né? Fantástico, pessoas interessadas nesse tema que é tão relevante na atualidade, não é? Então, quero agradecer a todas e a todos que participaram aqui conosco desta sessão de abertura do grupo de estudos em direitos humanos, ética e inteligência artificial. Ele integra uma das linhas do nosso laboratório, né? São 3 linhas, e nesse semestre nós estamos prestigiando no grupo de estudos a linha de direitos humanos, tecnologia e inovação. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas às atividades do laboratório, para quem está conosco pela primeira vez, e continuem conosco, firmes aí no grupo de estudos. Muito obrigado mais uma vez, professor Eduardo. Muito obrigado.
Então, para todos, uma boa noite e esperamos vocês novamente no dia 16 de dezembro com o professor José Luiz de Mouros Faleiro Júnior. Boa noite de novo, professor Eduardo. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. A próxima com pão de queijo. Exatamente, obrigado.